Olá, eu sou o Eduardo Ronchetti, arquiteto, especialista em acessibilidade. Eu estou aqui preparando o curso, as aulas do curso de acessibilidade aplicada que eu vou ministrar lá na UNOESC, em Joaçaba, Santa Catarina, para um grupo de 30 alunos. E quero aproveitar esse momento e compartilhar com você alguns dos conceitos, alguns dos princípios que eu vou transmitir lá aos alunos. Acho importante que você também participe conosco e faça essa viagem conosco junto a esse curso de acessibilidade. E eu quero começar mostrando uma informação muito importante, porque muitos me perguntam assim: Edu, você que se especializou em projetos de acessibilidade, vale a pena ter uma empresa, um escritório focado em acessibilidade? Existe mercado para isso? Será que a norma 9050, elas também estão relacionadas, por exemplo, às pessoas idosas? Para poder responder essa pergunta e falar um pouquinho da tendência, os próximos passos, o futuro da acessibilidade no Brasil, eu quero mostrar para você alguns números. Por exemplo, eu tenho aqui a tabela de projeção das pessoas, da população brasileira de 2020 até 2060 do IBGE. Lá no site do IBGE você também pode baixar essa tabela. E o que eu gostaria de mostrar a você é o seguinte: se nós pegarmos aqui, por exemplo, o ano de 2025, vamos imaginar que você hoje deseja começar a se especializar em acessibilidade nos próximos 5 ou um pouco mais de 5 anos. Então nós aqui em 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 anos, né? Daqui a 8 anos você se tornará também um escritório, um profissional especializado em acessibilidade. Vamos ver o seguinte: se eu pegar aqui as pessoas com mais de 60 anos, acima de 60, até mais do que 99 anos, em 2025, nós vamos ter uma projeção 2025, aqui eu vou pegar de 60 a 64 até 90 anos ou mais. Nós temos uma somatória de 35 milhões de pessoas acima de 60 anos em 2025. Considerando que a projeção do total da população brasileira será de 218 milhões de pessoas, isso dá uma porcentagem de 16% de pessoas acima de 60 anos. Bom, se somarmos aos atuais 24% de pessoas com deficiência, nós temos então 40% de pessoas, entre pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas com mobilidade reduzida, gestantes, obesos, que precisam ter os seus projetos, as suas obras, as suas residências preparadas para essas novas necessidades. Então está aí uma tendência que eu acredito muito forte para a acessibilidade no Brasil, para o desenvolvimento de projetos de casas para toda a vida, por exemplo. E uma coisa que sempre me perguntam é com relação às portas, porque se nós olharmos aqui aquela figura 81 da norma 9050 de 2015, ela mostra para nós algumas coisas importantes, porque o desenho, a configuração da porta não é apenas para portas em projetos de acessibilidade ou portas para banheiros e sanitários acessíveis, mas qualquer porta da sua edificação, do seu projeto, deve atender a esses requisitos. Por exemplo, além do vão livre de 80 centímetros mínimo, lembrando que é o vão livre entre os batentes, quando não entre um batente e a face da folha da porta. Porque é muito comum você ter uma folha de 82 num vão de 90, mas quando a porta está aberta, ela não garante os vão mínimo de 80. Às vezes dá 77, 78, então é preciso um vão maior para ter um mínimo de 80 centímetros quando a porta estiver aberta. Mas, além disso,
no sentido da abertura da porta, eu preciso ter um espaço na lateral de 60 centímetros livre e no outro sentido 30 centímetros livre. Além de ter um espaço livre para a pessoa poder abrir essa porta. Então, por exemplo, imagina, a pessoa está na frente da porta, vai abrir, a porta abre na sua direção. Ela primeiro precisa de 1,5 m livre para trás. Segundo, ela precisa de um espaço na lateral da folha da porta de 60 centímetros para que ela possa fazer essa abertura, além dos 80 centímetros livre, de vão livre da porta. Por quê? Porque é importante isso pelo seguinte sentido. Se você tiver um corredor numa residência, por exemplo, tá? Não basta ter o vão de 80 para considerar esse espaço, esse acesso como acessível. Mas nós precisamos ter, se esse corredor tiver 90 centímetros de largura e, por exemplo, nesse corredor aparece uma porta para entrar num quarto, eu vou girar a pessoa na cadeira de rodas, ou o idoso, o obeso, a gestante. A pessoa, quando vai girar, ela precisa de um espaço maior, então ela precisa de 60 centímetros livre na lateral, principalmente com a cadeira de rodas, um espaço de 1,5 m. Daí, esse corredor de 90 não é mais suficiente, então precisaria de 1,5 m. E aí eu queria estimular você a fazer um exercício. Aí, onde você está, no imóvel, onde você está agora, observa todas as portas dessa edificação. Será que elas estão atendendo a essa figura? Por exemplo, se eu pegar aqui um projeto de casa para toda a vida, ou seja, uma casa preparada para todas as fases da vida de uma pessoa, né? Uma mãe, uma mulher que se torna mãe, que depois envelhece, se torna avó e continua morando na mesma residência. Essa casa precisa ter princípios e condição de estar preparada para qualquer fase e necessidade dessa pessoa. Por isso que há uma tendência na acessibilidade, como, por exemplo, casas para toda a vida. Então, aonde você está aí, por exemplo, observa todas as portas. Será que todas as portas do seu apartamento, da sua residência, do seu local de trabalho, elas têm esses requisitos da figura 81? Por exemplo, aqui, uma porta para entrar na suíte 1. O corredor. Então, o corredor tem 1,5 m, ok? Poderia, nesse caso, ter apenas 1,20 m. Vão livre tem que ter 80, 30 centímetros de um lado, 30 centímetros, 60 centímetros do outro, e dentro da suíte, considerando que a porta abre para dentro, para o lado de dentro, eu tenho que ter 1,5 m na frente da porta de espaço livre. Agora, quer ver uma coisa interessante aqui que a gente passa desapercebido? Aqui na cozinha, por exemplo, a posição da geladeira está colocada de forma que ela está distante 60 centímetros do batente da porta, permitindo que quando a pessoa estiver dentro da cozinha e quiser passar para a passagem de serviço aqui, ela tenha condições de abrir essa porta. Então, observa que os itens da NBR 9050 não dizem apenas, estão relacionados apenas à pessoa na cadeira de rodas ou apenas à pessoa com deficiência, mas um projeto de idosos, gestantes, obesos, um projeto de casa para toda a vida, ou mesmo as portas aí de onde você está agora, precisam atender a esse princípio. Bom, se você gostou desse vídeo, se você acha que o conteúdo que eu estou transmitindo a você é útil, compartilhe com seus colegas, curta e inscreva-se no nosso canal, pois o meu compromisso é levar a você conteúdo útil para juntos transformarmos esse Brasil num Brasil mais acessível a todos. Um abraço e até a próxima!